Olá, meu bem amado, olá, meu bem amado, saudações em seu coração. Hoje eu vou falar mais sobre projeção da consciência, né? Se porventura você não conhece esse assunto, eu sugiro que você veja os vídeos, eu vou deixar o link aqui abaixo. E hoje eu vou falar mais um detalhe, né, de uma outra projeção que eu tive, né? E no final desse vídeo eu vou falar um pouco sobre minha opinião também, né, fazendo um elo com a física quântica, para a gente fazer um debate, uma conversa, né, um bate-papo bem bacana aqui sobre esse assunto que é tão fenomenal. Antes de de eu começar esse vídeo, né, se você não é inscrito no canal, eu sugiro que você se inscreva, né, e que você também faça seus comentários, dê sugestões também, inclusive para outros vídeos, né. Esse canal aqui é aberto, aberto para tudo que você possa contribuir com relação à saúde, com física quântica, com ciência, né, com filosofia, tudo que for no sentido evolutivo. Esse canal está aberto e o canal é seu, é nosso, e você pode participar. Inclusive você pode mandar seu vídeo, a gente pode até gravar junto, isso tudo faz parte, né, para a gente, né, criar uma atmosfera bem bacana. E cada vez que se você se inscreve no canal, se você manda seus comentários, a gente enriquece isso, né, e eu acho que isso é muito importante para a gente produzir, né, cada vez mais, alimentar essa rede com bastante conteúdos que faz a gente elevar para a gente, porque olha, eu penso que a gente está vivendo um choque existencial, a gente está vivendo realmente um choque de paradigma, de consciência, né? E quanto mais a gente puder levar esses assuntos, quanto mais a gente, né, expandir isso, mais a gente cresce. Eu tenho um maior interesse, porque eu acho que quanto mais eu interajo com você e você interage comigo, a gente cresce e a gente só ganha com isso, a gente só descobre mais, vislumbra, né, mais sobre nós mesmos. E o assunto da projeção da consciência só tende a fazer a gente crescer mais sobre isso, porque inclusive as projeções elas ampliam a consciência, elas ampliam o leque de possibilidade, né, da nossa existência, do nosso conhecimento. Eu vou falar aqui de uma projeção, de um detalhe, porque não dá para contar a projeção toda, né? Porque senão o vídeo fica muito longo, né? Eu vou falar aqui de uma projeção que eu tive bem interessante, que eu cheguei, por exemplo, eu percebi que estava projetado, né? Geralmente, às vezes não acontece, mas geralmente, às vezes, quando eu percebo que eu estou projetado, eu dou uma expandida assim, sabe? Onde eu perco a total compreensão dos meus limites físicos, né? É como se eu não sentisse mais meu corpo especificamente, é como se eu me sentisse um caleidoscópio, um objeto, sei lá, algo que eu não sei nem descrever como que é. Eu só sei que eu fico crescendo, fico enorme, né? E não tenho mais essa compreensão assim de corpo, né? De limite, de pele, essa coisa, né? É uma sensação difícil, inclusive, de descrever, né? E depois parece que acontece isso, né? Dá aquela expandida e depois você volta. No começo, quando eu não conhecia bem, isso há muitos anos, porque isso vai ficando conhecido, a gente vai se familiarizando, né, com esses fenômenos. Eu entrava no sono, aí dormia e perdia o resto, só tinha a lembrança que tinha acontecido isso. Mas hoje eu já percebo que quando vai dando aquela sensação de sono, opa, aqui é que vai dar uma... É como se você virasse... É como se você entrasse num canal de TV. Se estivesse ali, opa, eu vou entrar nessa cena aqui. E aí eu lembro de uma cena dessa que eu expandi. Essa expansão, ela não era muito colorida, mas era muita luz, né? E quando eu retornei com essa... como se eu entrasse numa cena, num local, né? E era assim meio que... Já era noite. E as luzes pareciam luzes de poste mesmo, assim, uma luz artificial. Era um lugar, tipo, parecia uma, sei lá, provavelmente podia ser até um hotel, não sei que lugar era aqui. Ou era uma pousada. Eu lembro que tinha um caminho assim, um caminho feito de cimento, assim, né? E ele era onduloso. E eu parava assim, sabe quando você chega num lugar que você não conhece e cujas cores são bem destacadas, né? E nesse caso elas eram ainda sei lá, um pouco mais nítidas, de uma nitidez tão grande, né? Porque é diferente de um sonho.
No processo do sonho, a coisa fica muito abstrata, as coisas se mesclam, né? Não tem aquela lógica, você não tem essa consciência, né? Você não tem esse, né? E aí, de repente, eu entro, aí tem um quiosque, eu vejo que tem um quiosque logo à direita, né? Eu ando esse caminho, vou andando assim, eu olho para meus pés e vou andando assim. Eu sabendo, inclusive, que eu estava dormindo, né? Uma distância, eu não sei nem qual era, não sei nem aferir qual era essa distância. E aí eu vou e eu no quiosque aí tem uma criança e um senhor lá, né? É, sentados, eles estavam tomando uma coisa lá, né? Eu acho que até era uma cerveja, né? Se eu não me engano. É uma coisa muito real e de você ficar fazendo essa conexão. Poxa, isso é sonho ou é realidade? Onde é que eu tô, né? E aí eu chego lá nesse senhor e pergunto a ele, olha, é o seguinte, é, eu tô aqui, eu tô aqui nesse local, mas por incrível que pareça, eu estou dormindo em outro local. Faz sentido pro senhor? O cara olha pra mim assim, aí e ele interage, né? E é interessante porque a interação não é como num sonho, né? Ele olha pra mim e o filho fica assim, peraí, esse cara é louco, né? Uma coisa que aconteceria, né? Digamos, se você chegasse para uma pessoa aqui, você está conversando, chega num local desse, conversa, qualquer um iria reagir dessa forma. Só que aí tem um detalhe. Quando eu olho para o braço desse camarada, o braço dele vai se dissolvendo, sabe? E de repente é, como é que se diz? Ele fica diferente, sabe? O braço se dissolve e de repente ele olha para mim assim e diz assim, como que eu, né? Continua a coisa, sabe? E eu fiquei me perguntando até que ponto eu provoquei isso, até que ponto isso independia de mim, né? E aí, para eu não assustar muito o camarada, eu saio, porque eu percebi que. E eu fiquei curioso para saber o que aconteceu, até que ponto eu intervi, né, naquilo ali. Até que ponto, né, aquilo é um aglomerado das minhas próprias memórias. Vem esse questionamento. Porque também eu acho que a gente tem que ter um espírito científico. O Einstein tinha uma frase muito interessante que ele dizia que o importante não é o que você quer encontrar, mas é importante aquilo. A frase não é bem essa, mas quer dizer isso. O importante é o que existe, a verdade, não aquilo que você quer que seja verdade, né? Então, eu fiquei me perguntando, né, até que ponto. Aí eu volto, olho para uma folha, né, cuja planta eu não lembro, mas eu olho os detalhes, a nitidez dos detalhes, e ao mesmo tempo vem aquele questionamento, porque aquele camarada se dissolveu? Até que ponto esse mundo ele tem essa mesma base, essa mesma sustentação? Até que ponto eu intervi nessa realidade? Até que ponto isso não é um aglomerado das minhas próprias memórias que reconstitui com uma fidelidade tão grande, né? Isso fica uma pergunta no ar, né? Agora, eu vou te falar aqui o que é que eu penso, né? No meu pensamento, eu penso que são possibilidades, né, de realidades paralelas. Eu hoje, quando eu não conhecia esse assunto, né, quando eu comecei a estudar um pouco da física quântica, e hoje é um assunto que vem sendo debatido, né, não só por alguns cientistas ligados a essa coisa da inflação cósmica, né, da expansão cósmica, né, como os teóricos da teoria das cordas, ou então esses camaradas que estudam a energia escura, a matéria escura, tem muitas possibilidades, e é o que tudo indica realmente. A grande revolução de hoje, né, da ciência com relação ao espaço, né, é que o espaço ele não seja exatamente como a gente vivencia, que ele seja algo muito mais diferente do que a gente imagina. E pode ser que, ao que tudo indica, pelo menos é o que eu acredito hoje, até que me prove o contrário, que realmente são realidades paralelas, e nessas realidades paralelas existem todas as possibilidades. E através da expansão da consciência, penso eu que a gente atravessa um buraco de minhoca. Esses buracos de minhoca são os nossos próprios chakras, né? E que a gente tem um principal, o qual é chamado de cordão prateado, onde a gente pode frequentar essas realidades. E essas realidades são infinitas, e a gente pode vivenciá-las, sobretudo quando a gente não está desperto aqui no mundo, nesse mundo aqui, mas quando a gente está projetado, a gente está vivenciando essa outra realidade, né? Pelo menos essa é a minha opinião. Gostaria de saber qual é a sua opinião. Fala qual é a tua opinião sobre isso. Traz esse detalhe, escreve aí, comenta isso aí, para a gente debater, porque eu penso que quanto mais a gente trazer esse assunto à tona, que é um assunto que inclusive não tem muito interesse científico, né? E é um assunto difícil também de ser trabalhado, porque
Imagina, os cientistas para fazer pesquisa com uma projeção da consciência é muito mais difícil. A gente está preso nesse paradigma, né, materialista, o qual a gente enxerga a realidade nessas 3, 4 dimensões por tempo. Eu penso que no mundo, né, quando a gente se projeta, a gente chega a uma 5ª dimensão, onde é possível, nessa dimensão, você produzir, de participar de outras realidades onde elas são mais fluidas, onde até um braço de uma pessoa pode se dissolver, onde uma cor pode ser mais vívida, onde você pode levitar, onde você pode, né, volitar, enfim, tem várias possibilidades, porque é uma dimensão diferente, e essa dimensão não quer dizer que ela não exista, ela é real, é tão real que quando você está lá, você fica, poxa vida. Por isso que eu sugiro, inclusive, se você não teve essas experiências, que você use essas técnicas que eu vou deixar o link, que eu deixei o link aqui abaixo, né? Experimente. Não, eu sei que não é fácil, mas é importante que você vá experimentando até você conseguir e a gente fazer esse debate bem franco, né? Para que a gente possa ampliar nosso leque de possibilidades da nossa vida, na nossa própria existência, e a gente ter um ganho muito maior com relação à verdade e não com a enganação, porque não adianta também a gente se auto-enganar, assumir já desde já que é isso, assim, assim, assado, né? A gente tem que investigar, e é por isso que eu coloco isso aqui como um ponto de partida para um debate, para uma conversa bem franca, bem papo reto, bem sincera, bem íntegra, né, com você. Que é isso que faz a gente crescer, né? Agora mesmo eu estava conversando com a minha filha, né? Sobre verdade e mentira, né? E eu estava falando, de repente você pode até mentir para você experimentar, porque eu mesmo já menti. E hoje eu vejo que quanto mais verdadeiro a gente é, e compare você mentindo e compare você sendo verdadeiro. Vê o que é melhor para você, né? E hoje eu não tenho dúvidas, quanto mais a gente é verdadeiro, quanto mais a gente tem isso, e eu penso que a ciência tem muitos desses ingredientes, a gente só tende a crescer. Mas é importante que se conheça também, né? Então, minha bem amada, meu bem amado, deixo aquela palavra linda aí para você no seu coração, chamada gratidão, né? Como diz os orientais, namastê. A gente sempre faz um Healing, que é um método de cura quântica, né? Se você quiser saber, aqui no canal tem vários vídeos que falam sobre esse tema, né? A gente sempre faz, uhul! Que é uma alusão, né, à alegria, à felicidade, à conquista, ao ganho, né? Então, a gente se vê no próximo vídeo, tá? Deixa teu